Salve pessoal, eu sou o Kalani e começamos agora mais um Café com Apostas e hoje iremos analisar os jogos da 31ª rodada da La Liga. Ficamos um tempo sem vídeo aí no canal porque tivemos uma data FIFA e também quando voltou os jogos a gente teve a pausa da La Liga para ter a final da Copa do Rei, que também a gente teve um vídeo analisando a partida, onde a equipe do Athletic Bilbao acabou conseguindo ser a campeã nos pênaltis, vencendo o Mallorca, mas aqui estamos falando de La Liga e não de Copa do Rei. Então, para começar, já vamos puxar a nossa lista do último vídeo, onde tínhamos primeiramente um back ao Valência a 2,18, não era nesse jogo contra o Granada, isso aqui foi uma partida adiada. O Valência que recebeu em casa a equipe do Mallorca e ficou apenas no 0 a 0. Tínhamos também um back ao Girona a 1,82 que fez o dever de casa e venceu a equipe do Betis por 3 a 2. Já na parte dos leis, um lei ao Raio Vallecano que está brigando contra o rebaixamento, assim como o Celta, um jogo difícil, acabou firmando o nosso lei. O placar foi 0 a 0. E um lei ao Alavés na odd de 3,65 também acabou firmando, a Sociedade venceu por 1 a 0. E para finalizar, um lei ao Atlético de Madrid que estava completamente encaminhado. O jogo estava sendo empatado até aos 87 minutos, onde o Atlético de Madrid conseguiu fazer o gol da vitória e aí acabou vencendo a partida. Ou seja, uma boa lista, 2 greens, 3 reds. Já vamos refazer aqui ela e partir para as análises dessa 31ª rodada. E começamos na sexta-feira, 4 horas da tarde, com Betis e Celta de Vigo, odds do Bolsa 2,18 para o Betis, 13,70 para o Celta. Se a gente for pensar apenas nas equipes, a gente vai ser induzido a trabalhar algo a favor do Betis, mas se a gente der uma olhada com calma aqui, a equipe do Betis vem em queda livre nos últimos 5 jogos, são 4 derrotas. Perdeu para o Girona por 3 a 2, para o Raio por 2 a 0, para o Villarreal por 3 a 2, para o Atlético de Madrid por 2 a 1, uma equipe que se desorganizou bastante. Já o Celta, por sua vez, é o primeiro fora da zona de rebaixamento, com apenas 3 pontos de vantagem por primeiro da zona, que é o Cádiz. Nas últimas partidas empatou com o Raio por 0 a 0, venceu o Sevilha fora por 2 a 1, o Almeria em casa por 1 a 0, perdeu para o Real fora por 4 a 0, empatou com o Cádiz por 2 a 2. E apesar de ser uma equipe que briga contra o rebaixamento, a equipe do Celta é uma equipe que vem conseguindo jogar bem em alguns jogos. Eu acredito que sim, o valor nessa partida deve estar em a gente trabalhar contra o Betis nesse jogo. Mas para isso a gente vai precisar do live e de uma boa leitura de jogo. Um Betis não sendo dominado pelo Celta necessariamente, mas não conseguindo dominar. Ou seja, não impondo uma superioridade, apenas tendo um jogo parelho aqui nessa partida. A gente deve ter um ajuste de preço nesse favoritismo do Betis, que nos últimos jogos não vem jogando bem. E apesar de ser um mandante forte, eu não me surpreenderia de ter dificuldades contra o Celta nesse jogo. Uma partida interessante para a gente levar para o live e que pode ser interessante a gente trabalhar em algumas janelas curtas de tempo estilei nesse favorito. Atlético de Madrid e Girona, odds do Bolsa 2,12 para o Atlético de Madrid, 13,75 para o Girona. A equipe do Atlético de Madrid, que assim como o Girona está brigando por essa vaga na Champions League, jogando em casa, a equipe do Atlético de Madrid tem uma campanha espetacular, são 15 jogos, 13 vitórias, um empate e apenas uma derrota. Já o Girona jogando fora de casa era um ótimo visitante, mas nos últimos jogos vem jogando mal. Perdeu para a equipe do Real por 4 a 0, para o Bilbao por 3 a 2, para o Mallorca por 1 a 0, para o Getafe por 1 a 0 e vai enfrentar o adversário dificílimo que é o Atlético de Madrid nesse jogo. Qual é o problema disso aqui? Essa partida vai ser pré-Champions League. Eu tô gravando esse vídeo aqui na quarta-feira de manhã, ou seja, o jogo do Atlético de Madrid contra o Dortmund ainda não ocorreu, mas independente do resultado, o jogo de volta vai ser na quarta-feira, então a gente pode ter o Atlético de Madrid poupando nessa partida, ou mesmo que vá com os titulares, tirando o pé pelo fato do jogo da Champions League. Caso no live a gente veja um Atlético de Madrid titular e demonstrando sua superioridade, que é fácil de ser notada, deve ser sim um jogo muito interessante para trabalhar a favor do Atlético de Madrid. Mas por esse cenário do pré-Champions League, eu fico com o pé atrás e prefiro aguardar o live nesse jogo. Raio Vallecano e Getafe, odds do Bolsa 2,32 para o Raio, 3,80 para o Getafe. A equipe do Raio, que tem 30 pontos, está na 16ª colocação, faz uma campanha muito abaixo da média e briga contra o rebaixamento. Já a equipe do Getafe provavelmente não vai brigar por nada, são 38 pontos, já está bem distante da zona, ou seja, é um jogo que é muito importante para uma equipe, não tão importante para outra. Teoricamente seria uma partida interessante para trabalhar esse lei Raio, mas pelo fato do must win, o Getafe não precisa nada da vitória, o Raio precisa muito, é algo que me desagrada. E também, se a gente puxar o Getafe fora de casa, a gente pode perceber que é uma equipe muito abaixo da média. Em 15 jogos conseguiu vencer apenas uma, são 7 derrotas, 7 empates, apenas uma vitória em 15 jogos disputados. E o Raio é ruim fora de casa, isso a gente já sabe, uma equipe que vem muito mal. Um jogo extremamente complicado, que pode ser interessante fazer algo no live, mas no pré eu fico de fora.
Mallorca e Real Madrid, odds do Bolsa 5.4 para o Mallorca, 1.78 para o Real Madrid. Mais uma equipe que tem a Champions League durante a semana. O Real empatou com o City por 3-3 no Bernabéu no jogo de ida. Vai ter que decidir lá no Etihad na próxima quarta-feira, ou seja, pode poupar alguns titulares. E assim como no Atlético de Madrid, mesmo que vá com força máxima, pode acabar tirando o pé em alguns momentos. Seria um back muito interessante ao 80 se fosse um cenário normal, mas por toda essa situação, eu acredito que esse Lei Mallorca seja mais interessante. Não consigo ver a equipe do Mallorca segurando o Real Madrid, uma equipe que briga contra o rebaixamento. Sim, chegou na final da Copa do Rei, mas a gente vê na La Liga uma equipe que vem muito mal. São 30 jogos, 6 vitórias, 13 empates e 11 derrotas. E apesar de ser um lei alto, eu vou puxar aqui na nossa lista este lei ao Mallorca a 5.4, muito por esse fator Champions League, por acreditar que o Real pode tirar o pé em alguns momentos, por os titulares apenas no fim do jogo, mas uma derrota em si do Real Madrid é algo que me surpreenderia muito nesse jogo. Cádiz e Barcelona, odds do Bolsa 4.7 para o Cádiz, 1,92 para o Barcelona. O Barcelona, que é o segundo colocado na La Liga como visitante, ainda não perdeu, são 14 jogos, 8 vitórias, 6 empates e nenhuma derrota. Já a equipe do Cádiz está na zona de rebaixamento, mas nos últimos jogos conseguiu vencer o Atlético de Madrid por 2-0. Mas o Barcelona, a gente sabe que não vai ser uma tarefa fácil, deve ter um jogo complicado. O Barcelona, que quando eu gravo o vídeo também ainda não jogou sua partida contra o PSG, mas o cenário vocês já sabem. É mais uma partida que seria muito interessante esse back ao Barcelona, principalmente nessa odd, mas eu vou acompanhar o nosso lei Mallorca de um lei ao Cádiz na odd de 4.8. Acredito que nesse cenário de pré-Champions League o lei nos traz uma segurança a mais, lembrando que no lei a gente tem um empate ao nosso favor e para fazer o lei você precisa obrigatoriamente operar em uma exchange, não dá para fazer lei em caso de apostas, então pondere criar uma aí no Bolsa. O link está na descrição do vídeo. Las Palmas e Sevilha, odds do Bolsa 3,05 para o Las Palmas, 2,74 para o Sevilha. A equipe do Las Palmas, que vem em queda livre nos últimos 5 jogos, não conseguiu vencer nenhuma das partidas. Em casa faz uma campanha regular, são 15 jogos, 6 vitórias, 4 empates e 5 derrotas. Já o Sevilha, jogando fora de casa, é o 14º colocado como visitante, onde em 15 jogos venceu 3, empatou 5 e perdeu 7. Uma equipe que empata bastante. Um jogo extremamente complicado, 100% para o live, para a leitura de jogo. Duas equipes que estão aí no meio de tabela, ainda não escaparam totalmente do rebaixamento, mas devem ficar aí nesse meio até o final do campeonato. Granada e Alavés, odds do Bolsa 13,25 para o Granada, 2,56 para o Alavés. O Granada que já está rebaixado, vamos ser sinceros, Almeria e Granada já foi. 14 pontos e 13 respectivamente em 30 jogos disputados, duas equipes muito abaixo. Já o Alavés ainda não escapou da zona, são 32 pontos conquistados, seria um jogo interessante para a Lei Granada, mas o Alavés defendendo a nossa posição é algo complicado, é uma equipe que não passa confiança, jogando fora de casa, devemos ter um jogo complicado, feio e difícil de operar. No pré-live eu fico totalmente de fora. Atlético Bilbao e Villarreal, odds do Bolsa 1,76 para o Bilbao, 5 para o Villarreal. A equipe do Bilbao, que foi o campeão da Copa do Rei, como eu comentei com vocês, onde venceu nos pênaltis o Mallorca e agora está na 5ª colocação da La Liga com 56 pontos, 16 vitórias, 8 empates, 6 derrotas em 30 jogos disputados, sendo que em casa perdeu apenas uma, venceu 11 e empatou 3. Uma campanha extremamente sólida do Bilbao. Se a gente puxar a race aqui em casa, é lindo essa race do Bilbao, porém o Villarreal é uma equipe muito chata. A gente sabe que o Villarreal gosta de aprontar contra grandes equipes, vinha de uma race linda de 4 jogos, onde venceu a Sociedad, o Granada, o Betis, o Valência. Anteriormente conseguiu vencer até o Barcelona fora de casa e sinceramente eu acredito que 5 para o Villarreal seja esticado. Sim, me parece um jogo interessante para trabalhar a favor do Bilbao, mas essa equipe do Villarreal é muito chata, principalmente nos contra-ataques, e um lei a 5 no Villarreal é algo que me desagrada, acho muito alto. Já um back no Bilbao não é de se descartar, mas eu acho mais interessante aqui a gente esperar o live, ver como é que vai ser essa postura do Bilbao, e caso eles consigam colocar o Villarreal para trás e neutralizar seus contra-ataques, aí sim pode ser interessante trabalhar a favor do Bilbao nesse. Real Sociedad e Almeria, odds do Bolsa 1,35 para a Sociedad, 11 para a Almeria, que não tem muito o que se dizer, é uma diferença muito grande das equipes. 1,35 para a Sociedad é uma odd baixa, mas eu acredito que vai se justificar no live. A diferença técnica é muito grande. A Sociedad, depois que saiu das 3 competições, Champions League e Copa do Rei, e focou apenas na La Liga, é uma equipe que vem conseguindo jogar bem. Venceu o Alavés por 1-0, o Cádiz por 2-0, o Granada por 3-2, e acredito que vai demonstrar uma superioridade interessante pra gente nesse jogo. Eu vou puxar na nossa lista este back na Real Sociedad
a 1,35, apesar de ser um mod baixo, acredito que vai se justificar no live e vai ser um jogo bom de trabalhar esse back Sociedad. Osasuna e Valência para finalizar já na segunda-feira, odds do bolso é 2,58 para o Osasuna, 3,25 para o Valência. Duas equipes que estão muito próximas aqui na tabela, o Valência é o sétimo colocado, o Osasuna é o nono, devem brigar por essa vaga aqui na Conference League, que vai ser disputada, porém essa da Champions League, Europa League já tá complicada. A diferença do Bilbao pro Valência é de 12 pontos. E é que vai ficar nessa briga Valência e Betis no máximo. Acho difícil o Osasuna conseguir brigar por alguma dessas colocações de vaga em competições europeias. E o Valência, que a gente sabe, é uma equipe muito forte em casa, mas quando é o visitante não faz uma grande campanha. São apenas 4 vitórias, 3 empates e 8 derrotas em 15 jogos disputados. O Osasuna, quando joga em casa, não é um grande mandante, tem 15 jogos, 6 vitórias, 3 empates e 6 derrotas. Um jogo complicado, muito parelho. Pode ser interessante a gente trabalhar uma correção de preço, porque quando a gente tem odds muito parelhas, como é o caso desse jogo, caso a gente tenha um time um pouco superior, a gente deve ter uma correção de preço no adversário que está pior em campo. Então acredito que esse seja um bom caminho para essa partida, mas fora isso, um jogo extremamente complicado, 100% para o live e para a leitura de jogo. Então essas foram as análises dessa 31ª rodada. Se você viu o vídeo até aqui e gostou, deixe o seu like, sinta-se à vontade na seção dos comentários. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço a todos e até a próxima!